Oi, gente, eu sou a Melissa Viana Eu sou da Zilma Nascimento. E eu sou Suelen Oliveira. nós somos acadêmicas do curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Amapá. Da disciplina Química Ambiental do professor Daimio Brito, que sob orientações da professora Ana Júlia, Vamos ajudar vocês a entenderem um pouco sobre o ciclo do enxofre. O enxofre é um macronutriente essencial à vida, pois organismos assimilam-no e também o eliminam como produto final de seus metabolismos. O enxofre é um elemento químico que no latim significa sulfo. Ele é representado pela letra S e possui o número atômico 16, e ele pertence ao grupo dos não-metais. o enxofre só foi definido como um elemento químico em 1777 por Antoine Lavoisier. Foi utilizado na pré-história para as pinturas nas cavernas. Desde a antiguidade se tem registros de seu uso, principalmente na civilização egípcia que o utilizava em rituais religiosos. Também foi um material estudado pelos alquimistas para a produção de medicamentos e também usado como desinfetante. Utilizado também para a confecção de explosivos para as guerras, e o primeiro explosivo a ser produzido foi a pólvora no século IX. Podemos encontrar um grande reservatório de enxofre na crosta terrestre e também um reservatório menor na atmosfera. Assim, seu ciclo passa por etapas no solo, na água e na atmosfera. O enxofre encontra-se na água dos oceanos sob a forma de íon sulfato, o segundo ânion aí mais abundante, e também como sulfeto de hidrogênio dissolvido, enxofre elementar e substâncias resultantes do metabolismo das plantas marinhas, que resulta no sulfeto de dimetil. A maioria do enxofre da Terra encontra-se em sedimentos e rochas, e as principais formas de enxofre inorgânico no solo são o sulfato, formas reduzidas como dióxido de enxofre, sulfito, enxofre elementar e sulfito. A atmosfera contém pequenas quantidades de dióxido de enxofre, de ácido metano sulfônico e de sulfureto de carbonila. Além disso, as erupções vulcânicas também ejetam compostos de enxofre, assim como a queima natural do carvão, que produz grande quantidade de dióxido, que se transforma em ácido sulfúrico, produzindo a chuva ácida. O enxofre possui coloração amarelo forte, Não é bom condutor de eletricidade, pois é ametálico. E produz compostos extremamente voláteis. o enxofre é insípido e inodoro, ou seja, não possui sabor e nem odor. É um metal de baixa dureza. É leve e é insolúvel em água. Nas formas alotrópicas do enxofre, que nada mais é do que quando o mesmo elemento forma substâncias simples diferentes, o enxofre possui a maior variedade. Porém, duas formas alotrópicas se destacam com a fórmula de S8, onde a diferença está somente nas arrumações de suas moléculas no espaço, que estão na forma rômbica e monoclínica. O enxofre é encontrado na natureza em minerais à base de sulfatos, como por exemplo a celestita e a baritina. É também encontrado em minerais à base de sulfetos, como a pirita e a galena. O enxofre puro é encontrado no Japão, nos Estados Unidos, nos pântanos da Louisiana e na Sicília, Itália, próximos a vulcões e fontes de água termais. No ciclo do enxofre, tem-se três processos biogeoquímicos naturais que liberam enxofre para a atmosfera: na formação do composto volátil dimetilsulfeto, na respiração anaeróbica por bactérias redutoras de sulfato e principalmente na liberação do enxofre pela atividade vulcânica. O enxofre está presente em todos os organismos em pequenas quantidades, principalmente os aminoácidos, substâncias que dão origem à formação de proteínas, como a cisteína. No ciclo do enxofre, na atmosfera,
que inicia com o dióxido de enxofre, que é naturalmente liberado para a atmosfera pela atividade vulcânica e também produzido pela decomposição natural de matéria orgânica, pela combustão de carvão mineral e combustíveis fósseis. É importante também falar do gás sulfídrico, que é produzido pelas indústrias que na atmosfera é rapidamente convertido em dióxido de enxofre. No reservatório terrestre, as plantas absorvem compostos contendo enxofre além dos sulfatos. Na produção de aminoácidos das plantas, o hidrogênio substitui o oxigênio na composição dos sulfatos e os seres vivos se alimentam das plantas. Os micro-organismos decompõem os aminoácidos que contêm enxofre nos restos de animais e plantas, criando o sulfeto de hidrogênio. O enxofre é extraído do sulfeto por bactérias e micro-organismos, e os sulfatos são produzidos pela ação de micro-organismos na composição do enxofre e oxigênio. O enxofre volta ao solo através da chuva, sendo alocado nas rochas abaixo do solo e nas rochas abaixo dos ambientes aquáticos. O principal caminho que o dióxido de enxofre segue é por reagir com água formando o ácido sulfuroso. Além disso, o dióxido de enxofre também pode oxidar e formar o trióxido de enxofre. Esse trióxido também pode ser proveniente da queima de combustíveis fósseis. Esse óxido reage com água e forma diretamente o ácido sulfúrico. A formação do ácido sulfúrico eleva o pH da chuva, formando a chamada chuva ácida. Fenômenos naturais, como a decomposição das plantas e a atividade vulcânica, liberam dióxido de enxofre na atmosfera. Isso aumenta a acidez da água da chuva, mas não chega a causar danos ecológicos, pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com as substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A chuva ácida é uma causa direta do desequilíbrio que ocorre no ciclo do enxofre. Com o aumento da poluição, aumenta a concentração de enxofre no ambiente e, por consequência, o nível de acidez da chuva. Esse acréscimo do nível de acidez é responsável pelo direto e pela lenta e gradual destruição do meio ambiente e, de uma forma geral, as consequências da chuva ácida, como, por exemplo, a destruição das vegetações e aumento da acidez do solo e corrosão de monumentos históricos. Um exemplo de equação de redução do enxofre é ele na forma de sulfato reagindo com compostos orgânicos que são extremamente importantes na agricultura. O enxofre, como consequência da deficiência do enxofre, temos a redução do crescimento da planta e das folhas, redução do florescimento e que traz uma coloração verde-amarelada nas folhas. Curiosidade sobre o enxofre. O enxofre é usado na fabricação de defensivos agrícolas e, na forma de sulfato, pode ser utilizado como medicamento laxante, bactericida, produção de suplementos para plantas, produção de alguns ácidos inorgânicos, entre outros. Além disso, o enxofre pode ser usado para a elaboração de ácido sulfúrico, um importante reagente químico utilizado nas indústrias para baterias e para deixar a borracha mais resistente. O enxofre é essencial para a vida, faz parte das moléculas de proteína vitais para o nosso corpo. Quando o ciclo é alterado, animais e plantas sofrem, e isso vem acontecendo através da constante queima de carvão, petróleo e gás. Obrigada pela atenção.